Olá, pensadores! Eu sou Adriana Tavares e esse aqui é o Pensamento Reflexivo. Hoje eu quero saber, qual é a sua altura? Qual é o espaço que você ocupa nesse planeta? Essa é uma pergunta que eu, particularmente, não gosto muito de responder porque eu ocupo muito pouco espaço nesse planeta. As pessoas costumam achar até estranho, né, que um adulto meça menos de 1,50 m de altura. Eu tenho 1,48 m, então eu ocupo bem pouco espaço mesmo nesse planeta. Mas, enfim, isso não me incomoda muito, a não ser quando eu fui barrada no pedalinho do Beto Carreiro. Isso realmente foi um pouco humilhante, mas não vem ao caso aqui. Eu gostaria de refletir hoje sobre algo que sempre me fascina muito, que é a grandiosidade do universo em comparação com o quanto nós somos pequenos, mas ao mesmo tempo existe também uma grandiosidade nos seres humanos. E aí eu vou fazer algumas comparações aqui que eu acho muito interessantes. Nós vivemos num planeta que tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. Isso é muita coisa. E quando a gente tem oportunidade, né, de ver de cima, quando a gente voa, por exemplo, né, viaja de avião, e a gente olha lá de cima aqui para baixo, parece que tudo que o ser humano construiu é só uma poeirinha em cima desse planeta, né? A gente olha lá de cima, não é nada, a gente não consegue ver pessoas e dependendo da altura não se vê mais casas, não se vê mais nada, nem vestígios de que o ser humano habita esse planeta. Então realmente é muito grande. Mas comparado com o universo, com o nosso sistema solar, a Terra ela é muito pequena. Ela fica a aproximadamente 150 mil quilômetros do Sol, e o Sol, que é a nossa fonte de energia, tem cerca de 330 mil vezes, a massa do Sol é cerca de 330 mil vezes maior do que a massa da Terra. Então a gente pode perceber já como a Terra é pequena em comparação com o Sol. E o próprio Sol, embora seja muito grande para a gente, ele não é uma das maiores estrelas que existe, está muito longe disso, na verdade. Na nossa galáxia mesmo existem estrelas muito maiores do que o Sol. E falando em galáxia, a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, ela tem cerca de 100 bilhões de estrelas. E existem cientistas que acham que esse número pode ser até o dobro disso ou até mais. Então é apenas uma estimativa. E essa galáxia ela é tão grande que se a gente pudesse viajar na velocidade da luz, que é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos 100 mil anos para atravessar só a nossa galáxia. E a nossa galáxia ela é apenas uma das bilhões de galáxias que existem. Então, realmente é muito impressionante. É muito espantoso, mas o mais incrível é que, até onde se sabe, não existe vida da forma como nós temos aqui na Terra fora daqui. E é aí que eu gostaria de chegar. Apesar dessa insignificância de sermos tão pequenos, nós temos algo muito raro aqui na Terra e algo muito raro em nós mesmos, que é a vida. Sim, apesar desse 1,48 m ou 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m que seja, nós somos muito pequenos, mas nós temos algo muito raro e muito precioso, que é a vida. E nesses pequenos corpos, nessas poeirinhas que habitam nesse universo tão vasto e tão grande, não existe um único processo que seja simples. Nós somos formados por cerca de 200 tipos diferentes de células e a quantidade delas é de cerca de 10 trilhões. Então é uma quantidade muito grande. E cada uma dessas células é uma mini fábrica. Elas produzem energia, elas produzem várias outras substâncias que são necessárias para manter o nosso corpo vivo. E algo impressionante de tudo isso também é que essas células, elas trabalham independente da nossa consciência. Enquanto eu me concentro em outras coisas, as minhas células estão ali fazendo a função delas, trabalhando, e apesar de ser tudo muito complexo, tudo isso acontece praticamente sem erros. Se nós tivéssemos que coordenar tudo isso com a nossa mente consciente
Eu acredito que a mente seria tão caótica que a gente não conseguiria fazer outras coisas além disso. Na nossa existência seria realmente apenas sobreviver. E eu acho que a gente ia morrer antes de aprender tudo que tem que ser feito no nosso corpo. Então é muito incrível que tudo isso aconteça e nos mantenha vivos sem que a gente tenha consciência disso, sem que a gente tenha que ficar pensando nos processos que tem que acontecer para que essa vida se mantenha. E um dos sistemas mais complexos que tem no nosso corpo, se é que algum é mais complexo do que o outro, é o nosso sistema nervoso. Ele é o que praticamente nos diferencia de qualquer outro tipo de vida aqui na Terra, porque o nosso sistema nervoso é realmente o mais complexo que existe aqui, porque ele nos permite pensar, né? Ter memórias, refletir, criar. Isso é algo que a gente não encontra em outros tipos de vida. E esse sistema nervoso tão complexo, ele é formado por uma rede neural, uma rede de nervos, que se a gente pudesse isolar esses nervos e unir pelas extremidades, eles dariam cerca de 2,5 voltas na Terra. Talvez o meu sistema nervoso daria um pouquinho menos, mas é isso aí. E tudo isso para quê? Para que a gente possa perceber o mundo à nossa volta e coordenar esses outros processos que acontecem no nosso corpo. Isso nos permite também degustar uma quantidade enorme de sabores, enxergar cerca de 15.000 cores, distinguir mais de 10.000 odores, além das sensações, emoções que esse sistema nervoso nos proporciona. As nossas veias e artérias também formam uma rede de, pasmem, eu fiquei olhando para esse número e eu não consegui acreditar, cerca de 150.000 quilômetros. Se a gente pegasse todas as nossas veias, artérias e capilares, esticasse tudo, daria para dar quase 4 voltas na Terra. E não para por aí. Os nossos pulmões, por exemplo, têm cerca de 300 milhões de alvéolos. Esses alvéolos são onde é feita a absorção do oxigênio e a expulsão do gás carbônico. E esses 300 milhões de alvéolos, eles têm uma área de absorção que é 40 vezes maior do que a superfície externa do nosso corpo. Por isso que é tão rápido, né? Quando a gente inspira, o oxigênio já é absorvido e a gente já consegue expirar em seguida. É muito rápido porque essa área de absorção do oxigênio é realmente muito grande. E aí tem o nosso sistema digestório, que tem cerca de 9 metros de comprimento. E o intestino delgado, que é cheio de pregas e vilosidades, se ele fosse esticado, se a gente pegasse e abrisse todas essas pregas e todas essas vilosidades que existem dentro do nosso intestino delgado, a área dele seria de aproximadamente 202 metros quadrados. Então é muito grande e justamente também para poder absorver, né, ter essa área de contato maior com o nosso alimento para poder absorver os nutrientes, para a gente poder sobreviver. Esses são apenas alguns, e eu repito, só alguns fatos impressionantes sobre o nosso corpo. A verdade é que existe realmente uma grandiosidade em todos nós. E eu gosto muito de fazer essa comparação, desde o macro, do universo que nos cerca e do quanto nós somos pequenos, porque isso deve nos tornar mais humildes. É preciso reconhecer que o que a gente sabe sobre o que nos cerca e sobre toda essa grandiosidade que existe no universo e até mesmo da grandiosidade que existe no nosso próprio corpo, nós não sabemos praticamente nada ainda. Tudo que nós sabemos é a superfície, é a pontinha do iceberg. E eu não sei se chega a ser a ponta do iceberg, porque realmente existe muita coisa, muita grandiosidade fora de nós, e às vezes a gente acha que a gente sabe muita coisa, que a gente pode achar que a gente sabe mais do que outras pessoas, ou que a gente já sabe de tudo. Isso é uma arrogância muito grande. Nós não sabemos nada ainda, nós somos uma poeirinha nesse universo.
Mas, ao mesmo tempo, nós temos esse presente incrível e raro que é a vida, que é tão raro que, até onde a gente sabe, não existe fora daqui. Então, isso também deve nos fazer ser muito gratos por esse presente que nós temos, que é a vida. E essa vida inteligente, onde nós podemos pensar a respeito dela, nós podemos meditar, podemos crescer, criar, fazer coisas novas, sentir todo tipo de coisas. A questão é, como nós estamos usando esse presente precioso que é a nossa vida? Como nós estamos aproveitando essa raridade que nos foi dada? Será que nós somos gratos pelo simples fato de estarmos vivos? Ou a gente se concentra tanto naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente acha que deveria ter, naquilo que a gente acha que teria direito a reclamar? Então é muito bom a gente parar para meditar a respeito disso e ser grato todos os dias por esse presente raro que nós temos, esse privilégio de simplesmente existir e estar vivos nesse universo imenso do qual a gente muito pouco sabe.